A doutrina do fascismo, texto completo. Benito Mussolini, 1932. Este artigo, coescrito por Giovanni Gentili, é considerado a mais completa articulação das visões políticas de Mussolini. Esta é a única tradução oficial completa que conhecemos na web, copiada diretamente de uma publicação oficial do governo fascista de 1935, Fascism Doctrine and Institutions, de Benito Mussolini, Ardita Publishers, Roma, páginas 7 a 42. Esta tradução inclui todas as notas de rodapé do original. Como todas as concepções políticas sólidas, o fascismo é ação e é pensamento, ação na qual a doutrina é imanente, e doutrina que surge de um dado sistema de forças históricas nas quais ela está inserida, e trabalha nelas a partir de dentro. Tem, portanto, uma forma correlacionada com contingências de tempo e espaço, mas também tem um conteúdo ideal que o torna uma expressão da verdade na maior proporção da história do pensamento. Não há como exercer uma influência espiritual no mundo como uma vontade humana que domina a vontade dos outros, a menos que se tenha uma concepção tanto da realidade transitória quanto da realidade específica sobre a qual essa ação deve ser exercida, e da permanência e da universalidade. Realidade na qual o transiente habita e tem seu ser. Para conhecer os homens, é preciso conhecer o homem, e para conhecer o homem, é preciso conhecer a realidade e suas leis. Não pode haver concepção de Estado que não seja fundamentalmente uma concepção de vida, filosofia ou intuição, sistema de ideias que evolui no quadro da lógica ou concentrado numa visão ou fé, mas sempre, pelo menos potencialmente, uma concepção orgânica de um mundo. Assim, muitas das expressões práticas do fascismo, tais como organização partidária, sistema de educação e disciplina, só podem ser entendidas quando consideradas em relação à sua atitude geral de afastar a vida. A atitude espiritual. O fascismo vê no mundo não apenas aqueles aspectos superficiais e materiais nos quais o homem aparece como indivíduo, permanecendo sozinho, egocêntrico, sujeito à lei natural, que instintivamente o impele a uma vida de prazer momentâneo egoísta, não só vê o indivíduo, mas a nação e o país, indivíduos e gerações unidos por uma lei moral, contradições comuns e uma missão que suprime o instinto vital fechado em um breve círculo de prazer, constrói uma vida superior, fundada no dever, uma vida livre das limitações do tempo e do espaço. Em que o indivíduo, por auto-sacrifício, a renúncia ao interesse próprio, pela própria morte, pode alcançar essa existência puramente espiritual na qual consiste o seu valor como homem. A concepção é, portanto, espiritual, decorrente da reação geral do século contra o positivismo materialista do século XIX. Antipositivista mas positivo, nem cético nem agnóstico, nem pessimista nem supostamente otimista como são, em geral, as doutrinas, todas negativas, que colocam o centro da vida fora do homem, enquanto que, pelo exercício de seu livre-arbítrio, o homem pode e deve criar seu próprio mundo. O fascismo quer que o homem seja ativo e se empenhe em ação com todas as suas energias, quer que ele esteja habilmente ciente das dificuldades que o cercam e pronto para enfrentá-las. Ela concebe a vida como uma luta na qual cabe a um homem ganhar para si mesmo um lugar realmente digno, antes de tudo encaixando-se, física, moralmente, intelectualmente, para se tornar o instrumento necessário para conquistá-lo. Quanto ao indivíduo, também para a nação e para a humanidade. Daí o alto valor da cultura em todas as suas formas, artística, religiosa, científica, e a importância destacada da educação. Daí também o valor essencial do trabalho, pelo qual o homem subjuga a natureza e cria o mundo humano, econômico, político, ético e intelectual. Essa concepção positiva da vida é obviamente ética. Investe todo o campo da realidade, bem como as atividades humanas que o dominam. Nenhuma ação está isenta de julgamento moral, nenhuma atividade pode ser despojada do valor que um propósito moral confere a todas as coisas. Portanto, a vida, como concebida pelo fascista, é séria, austera e religiosa, todas as suas manifestações estão posicionadas em um mundo sustentado por forças morais e sujeitas a responsabilidades espirituais. O fascista despreza uma vida fácil. A concepção fascista de vida é religiosa, na qual o homem é visto em sua relação imanente com uma lei superior, dotada de uma vontade objetiva que transcende o indivíduo e o eleva à condição de membro consciente de uma sociedade espiritual.
Aqueles que não percebem nada além de considerações oportunistas na política religiosa do regime fascista não conseguem perceber que o fascismo não é apenas um sistema de governo, mas também e acima de tudo, um sistema de pensamento. Na concepção fascista da história, o homem é homem apenas em virtude do processo espiritual ao qual ele contribui como membro da família, do grupo social, da nação e em função da história, para o qual todas as nações trazem sua contribuição. Daí o grande valor da tradição nos registros, na linguagem, nos costumes, nas regras da vida social. Fora da história, o homem é um não-ego. O fascismo é, portanto, oposto a todas as abstrações individualistas baseadas no materialismo do século XVIII, e se opõe a todas as utopias e inovações jacobinistas. Não acredita na possibilidade de felicidade na Terra, como concebida pela literatura econômica do século XVIII, e rejeita, portanto, a noção teológica de que, em algum momento futuro, a família humana conseguirá uma solução final para todas as suas dificuldades. Essa noção é contrária à experiência que ensina que a vida está em fluxo contínuo e em processo de evolução. Na política, o fascismo visa o realismo, na prática, deseja lidar apenas com os problemas que são o produto espontâneo das condições históricas e que encontram ou sugerem suas próprias soluções. Somente entrando no processo da realidade e tomando posse das forças que operam dentro dela, o homem age sobre o homem e sobre a natureza. Anti-individualista, a concepção fascista de vida ressalta a importância do Estado e aceita o indivíduo apenas na medida em que seus interesses coincidem com os do Estado, que representa a consciência e a universalidade do homem como entidade histórica. Ele se opõe ao liberalismo clássico que surgiu como uma reação ao absolutismo e esgotou sua função histórica quando o Estado se tornou a expressão da consciência e da vontade do povo. O liberalismo negou o Estado em nome do indivíduo, o fascismo reafirma os direitos do Estado como expressão da verdadeira essência do indivíduo. E se a liberdade é para ele o atributo de homens vivos e não de bonecos abstratos inventados pelo liberalismo individualista, então o fascismo representa a liberdade, e pela única liberdade que vale a pena ter, a liberdade do Estado e do indivíduo dentro do Estado. A concepção fascista do Estado é toda abrangente, fora dela, nenhum valor humano ou espiritual pode existir, muito menos ter valor. Assim compreendido, o fascismo é totalitário e o Estado fascista uma síntese e uma unidade que inclui todos os valores, interpreta, desenvolve e potencia toda a vida de um povo. Não há indivíduos ou grupos, partidos políticos, associações culturais, uniões econômicas, classes sociais, fora do Estado. O fascismo é, portanto, oposto ao socialismo, para o qual a unidade dentro do Estado, que agrupa as classes em uma única realidade econômica e ética, é desconhecida, e que não vê na história nada além da luta de classes. O fascismo também se opõe ao sindicalismo como uma arma de classe. Mas, quando trazido para a órbita do Estado, o fascismo reconhece as necessidades reais que deram origem ao socialismo e ao sindicalismo, dando-lhes o devido peso na guilda ou no sistema corporativo em que interesses divergentes são coordenados e harmonizados na unidade do Estado. Agrupados de acordo com seus diversos interesses, os indivíduos formam classes, eles formam sindicatos quando organizados de acordo com suas várias atividades econômicas, mas em primeiro lugar eles formam o Estado, o que não é mera questão de números, os sóis dos indivíduos que formam a maioria. O fascismo é, portanto, oposto à forma de democracia que iguala uma nação à maioria, baixando ao nível do maior número, mas é a forma mais pura de democracia se a nação for considerada como deveria ser do ponto de vista da qualidade e não da quantidade, como uma ideia, a mais poderosa porque a mais ética, a mais coerente, a mais verdadeira, se expressando em um povo como a consciência e vontade de os poucos, se não, de fato, de um, e terminando para se expressar na consciência e na vontade da massa. De todo o grupo etnicamente moldado por condições naturais e históricas em uma nação, avançando, como uma consciência e uma vontade, ao longo da mesma linha de desenvolvimento e formação espiritual. Não é uma raça, nem uma região geograficamente definida, mas um povo, historicamente se perpetuando, uma multidão unificada por uma ideia e imbuída da vontade de viver, da vontade de poder, da autoconsciência, da personalidade. Na medida em que é incorporada em um Estado, essa personalidade superior se torna uma nação.
Não é a nação que gera o Estado, esse é um conceito naturalista antiquado que forneceu uma base para a publicidade do século XIX em favor dos governos nacionais. Em vez disso, é o Estado que cria a nação, conferindo a vontade e, portanto, a vida real a um povo consciente de sua unidade moral. O direito à independência nacional não surge de qualquer forma meramente literária e idealista de autoconsciência, menos ainda de uma situação de fato mais ou menos passiva e inconsciente, mas de uma vontade política ativa, autoconsciente, que se expressa em ação e pronta para provar seus direitos. Surge, em resumo, da existência, pelo menos infiere, de um Estado. Com efeito, é o Estado que, como expressão de uma vontade ética universal, cria o direito à independência nacional. Uma nação, como expressa no Estado, é uma entidade viva e ética apenas na medida em que é progressiva. Inatividade é a morte. Portanto, o Estado não é apenas a autoridade que governa e confere forma jurídica e valor espiritual a colinas individuais, mas é também o poder que faz com que sua vontade seja sentida e respeitada além de suas próprias fronteiras, proporcionando prova prática do caráter universal das decisões necessárias para garantir o seu desenvolvimento. Isso implica organização e expansão, potencial, se não real. Assim, o Estado se iguala à vontade do homem, cujo desenvolvimento não pode ser verificado por obstáculos e que, ao alcançar a autoexpressão, demonstra sua infinitude. O Estado fascista, como uma expressão superior e mais poderosa da personalidade, é uma força, mas espiritual. Ele resume todas as manifestações da vida moral e intelectual do homem. Suas funções não podem, portanto, ser limitadas àquelas de cumprir a ordem e manter a paz, como a doutrina liberal a tinha. Não é um mero dispositivo mecânico para definir a esfera dentro da qual o indivíduo pode exercer devidamente seus supostos direitos. O Estado fascista é um padrão e uma regra de conduta internamente aceitos, uma disciplina de toda a pessoa, ela permeia a vontade não menos que o intelecto. Representa um princípio que se torna um motivo central do homem como membro da sociedade civilizada, afundando-se profundamente em sua personalidade, habita no coração do homem de ação e do pensador, do artista e do homem da ciência, alma da alma. O fascismo, em suma, não é apenas um legislador e um fundador de instituições, mas um educador e um promotor da vida espiritual. Destina-se a remodelar não apenas as formas de vida, mas seu conteúdo, o homem, seu caráter e sua fé. Para alcançar esta proposta, ela impõe disciplina e usa autoridade, entrando na alma e governando com indiscutível influência. Por isso, escolheu como emblema as varas do lictor, símbolo de unidade, força e justiça. Doutrina política e social. Quando no distante março de 1919, falando através das colunas do Popolo d'Italia, convoquei para Milão os intervencionistas sobreviventes que intervieram e que me acompanhavam desde a fundação do Face da Ação Revolucionária em janeiro de 1915, não tinha em mente nenhum programa doutrinário específico. A única doutrina da qual eu tive experiência prática foi a do socialismo, de 1903 a 04 até o inverno de 1914, quase uma década. Minha experiência foi tanto de um seguidor quanto de um líder, mas não foi uma experiência doutrinária. Minha doutrina durante esse período foi a doutrina da ação. Uma doutrina uniforme do universalismo, aceita universalmente, não existia desde 1905, quando o movimento revisionista, encabeçado por Bernstein, surgiu na Alemanha, contrariado pela formação, na virada das tendências, de um movimento revolucionário de esquerda que na Itália nunca abandonou o campo das frases, ao passo que, no caso do socialismo russo, tornou-se o prelúdio do bolchevismo. Reformismo, revolucionismo, centrismo, o próprio eco dessa terminologia está morto, enquanto no grande rio do fascismo se podem traçar correntes que tiveram sua origem em Sorel, Pegui, Lagardelli do movimento socialistas e na coorte do sindicalista italiano que de 1904 a 1914 trouxe uma nova nota para o ambiente socialista italiano anteriormente emasculada e cloroformada por fornicar com o partido de Giolitti. Uma nota soou em Pagine Liberi de Olivetti, Lupa de Orano, Divenir Socials de Enrico Leone.
Quando a guerra terminou em 1919, o socialismo, como doutrina, já estava morto, continuava existindo apenas como ressentimento, especialmente na Itália, onde sua única chance era incitar represálias contra os homens que tinham desejado a guerra e que deveriam pagar por ela. O Popolo d'Italia se descreveu em seu subtítulo como o órgão diário de combatentes e produtores. A palavra produtor já era a expressão de uma tendência mental. O fascismo não era o lactente de uma doutrina previamente elaborada em uma escrivaninha, nasceu da necessidade de ação e foi ação, não foi uma festa, mas, nos 2 primeiros anos, um antipartido e um movimento. O nome que dei à organização fixou seu caráter. No entanto, se alguém quiser reler as folhas agora amarrotadas daqueles dias, dando conta da reunião em que foram fundadas as Face de Combatimento italianas, ele não encontrará uma doutrina, mas uma série de indicadores, previsões, dicas que, quando libertados do matriz de contingências inevitável, deviam desenvolver dentro de alguns anos uma série de posições doutrinárias dando ao fascismo a posição de uma doutrina política diferente de todas as outras, passadas ou presentes. Se a burguesia eu disse então acredita que eles encontraram em nós seus relâmpagos, eles estão equivocados. Devemos ir em direção ao povo. Desejamos que as classes trabalhadoras se acostumem às responsabilidades da administração, para que possam perceber que não é fácil administrar um negócio. Vamos lutar contra o rearranjo técnico e espiritual. Agora que a sucessão do regime está aberta, não devemos ficar desanimados. Nós devemos nos apressar adiante, se o atual regime for substituído, devemos tomar o seu lugar. O direito de sucessão é nosso, pois instamos o país a entrar na guerra e a levamos à vitória. As formas existentes de representação política não podem nos satisfazer, queremos uma representação mais infeliz dos vários interesses. Pode-se objetar que este programa implica um retorno às corporações, corporazione. Não importa. Espero, portanto, esta montagem vai aceitar as reivindicações econômicas avançadas pelo sindicalismo nacional. Não é estranho que desde o primeiro dia, na Piazza San Sepolcro, tenha sido pronunciada a palavra corporação, uma palavra que, como a Revolução desenvolveu, deveria expressar uma das criações legislativas e sociais básicas do regime. Os anos que antecederam a marcha sobre Roma abrangem um período durante o qual a necessidade de ação proibiu o atraso e cuidadosas elaborações doutrinárias. A luta estava acontecendo nas cidades e aldeias. Houve discussões, mas houve algo mais sagrado e mais importante: a morte. Os fascistas sabiam como morrer. Uma doutrina totalmente elaborada, dividida em capítulos e parágrafos com anotações, pode ter faltado, mas foi substituída por algo que é muito mais que decisivos por uma fé. De qualquer forma, se com a ajuda de livros, artigos, resoluções aprovadas em congressos, discursos maiores e menores, qualquer um deve se preocupar em reviver a memória daqueles dias, ele descobrirá, desde que saiba procurar e selecionar, que a doutrina fundações foram estabelecidas enquanto a batalha ainda estava em fúria. De fato, foi durante esses anos que o pensamento fascista se armou, se aperfeiçoou e prosseguiu com sua organização. Os problemas do indivíduo e do Estado, os problemas de autoridade e liberdade, problemas políticos, sociais e, mais especialmente, nacionais foram discutidos. O conflito com as doutrinas liberais, democráticas, socialistas, maçônicas e com as do Partido Popular foi levado ao mesmo tempo que as expedições punitivas. No entanto, a falta de um sistema formal foi usada por adversários dissimulados como um argumento para proclamar o fascismo incapaz de elaborar uma doutrina no exato momento em que essa doutrina estava sendo formulada, não importa quão tumultuosa primeiro, como é o caso de todos os novos ideias, sob a forma de negações dogmáticas violentas, depois, na aparência mais positiva das teorias construtivas, posteriormente incorporadas, em 1926, 1927 e 1928, nas leis e instituições do regime. O fascismo agora está claramente definido não apenas como um regime, mas como uma doutrina. Isso significa que o fascismo, exercendo suas faculdades críticas sobre si mesmo e sobre os outros, estudou de seu próprio ponto de vista e julgou por seus próprios padrões todos os problemas que afetam os interesses materiais e intelectuais que agora causam tanta ansiedade às nações do mundo, está pronto para lidar com eles por suas próprias políticas.
Em primeiro lugar, no que diz respeito ao desenvolvimento futuro da humanidade e a parte de todas as considerações políticas atuais. O fascismo, em geral, não acredita na possibilidade ou utilidade da paz perpétua. Portanto, descarta o pacifismo como um manto de renúncia covina e supina, em contraposição ao auto-sacrifício. Somente a guerra concentra todas as energias humanas em sua tensão máxima e estabelece o selo da nobreza naqueles povos que têm a coragem de enfrentá-la. Todos os outros testes são substitutos que nunca colocam um homem face a face consigo mesmo diante da alternativa de vida ou morte. Portanto, todas as doutrinas que postulam a paz a todo custo são incompatíveis com o fascismo. Igualmente estranho ao espírito do fascismo, mesmo se aceito como útil para enfrentar situações políticas especiais, são todas as superestruturas internacionalistas ou da Liga que, como mostra a história, desmoronam sempre que o coração das nações é profundamente agitado por práticas sentimentais, idealistas ou práticas considerações. O fascismo carrega essa atitude antipacifista na vida do indivíduo. Eu não ligo nem um pouco, o lema orgulhoso dos esquadrões de combate rabiscados por um homem ferido em suas bandagens, não é apenas um ato de estoicismo filosófico, resume uma doutrina que não é apenas política, é evidência de um espírito de luta que aceita todos os riscos, significa novo estilo de vida italiano. O fascista aceita e ama a vida, rejeita e despreza o suicídio como covarde. A vida como ele entende significa dever, elevação, conquista. A vida deve ser elevado e cheio, deve ser vivido por si mesmo, mas acima de tudo pelos outros, tanto perto de a Deus quanto longe, presente e futuro. A política populacional do regime é a consequência dessas premissas. O fascista ama o próximo, mas a palavra vizinho não significa uma concepção vaga e imprevisível. O amor ao próximo não exclui a severidade educacional necessária, ainda menos exclui diferenciação e classificação. O fascismo não terá nada a ver com abraços universais. Como membro da comunidade das nações, olha os outros diretamente para os olhos, está vigilante e em guarda, segue outros em todas as suas manifestações e nota quaisquer mudanças em seus interesses, e não se deixa enganar por aparências mutáveis e falaciosas. Tal concepção de vida faz do fascismo a negação resoluta da doutrina subjacente ao chamado socialismo científico e marxista, a doutrina do materialismo histórico que explicaria a história da humanidade em termos de luta de classes e por mudanças nos processos e instrumentos de produção, com exclusão de tudo o mais. Que as vicissitudes da vida econômica, descobertas de matérias-primas, novos processos técnicos e invenções científicas têm sua importância, ninguém nega, mas que bastam para explicar a história humana com a exclusão de outros fatores é um absurdo. O fascismo acredita agora e sempre em santidade e heroísmo, isto é, em atos nos quais nenhum motivo econômico remoto ou imediato está em ação. Tendo negado o materialismo histórico, que vê nos homens meros fantoches na superfície da história, aparecendo e desaparecendo na crista das ondas, enquanto nas profundezas as verdadeiras forças dirigentes se movem e trabalham, o fascismo também nega o caráter imutável e irreparável da luta de classes, a qual é o resultado natural desta concepção econômica da história. Acima de tudo, nega que a luta de classes seja o agente preponderante nas transformações sociais. Tendo assim golpeado o socialismo nos dois pontos principais de sua doutrina, tudo o que resta dele é a aspiração sentimental, antiga como a própria humanidade, em direção às relações sociais nas quais os sofrimentos e tristezas do povo mais humilde serão aliviados. Mas aqui, novamente, o fascismo rejeita a interpretação econômica da felicidade como algo a ser assegurado socialisticamente, quase automaticamente, em um dado estágio de evolução econômica, quando a todos será garantido um máximo de conforto material. O fascismo nega a concepção materialista da felicidade como uma possibilidade e a abandona aos economistas de meados do século XVIII. Isso significa que o fascismo nega a equação, bem-estar igual a felicidade, que vê nos homens meros animais, conteúdo quando podem se alimentar e engordar, reduzindo-os a uma existência vegetativa pura e simples. Depois do socialismo, o fascismo treina suas armas em todo o bloco de ideologias democráticas e rejeita tanto suas premissas quanto suas aplicações e implementos práticos. O fascismo nega que os números, como tais, possam ser o fator determinante na sociedade humana, nega o direito dos números de governar por meio de consultas periódicas,
ela afirma a desigualdade irremediável e fértil e benéfica dos homens que não podem ser nivelados por qualquer dispositivo mecânico e extrínseco como o sufrágio universal. Os regimes democráticos podem ser descritos como aqueles sob os quais as pessoas são, de tempos em tempos, iludidas na crença de que exercem soberania, enquanto o tempo todo a soberania real reside e é exercida por outras forças, às vezes irresponsáveis e secretas. A democracia é um regime sem rei infestado por muitos reis que às vezes são mais exclusivos, tirânicos e destrutivos do que um, mesmo que ele seja um tirano. Isso explica por que o fascismo, embora, por razões contingentes, era republicano em tendência anterior a 1922, abandonou a marcha antes da marcha contra Roma, convencido de que a forma de governo não é mais uma questão de importância proeminente e porque o estudo do passado e as monarquias presentes e as repúblicas do passado e do presente mostram que nem a monarquia nem a república podem ser julgadas sub specia aeternitatis, mas que cada uma representa uma forma de governo que expressa a evolução política, a história, as tradições e a psicologia de um dado país. O fascismo superou o dilema, monarquia versus república, sobre o qual os regimes democráticos demoraram demais, atribuindo todas as insuficiências ao primeiro e pronunciando este último como um regime de perfeição, enquanto a experiência ensina que algumas repúblicas são inerentemente reacionárias e absolutistas enquanto algumas monarquias aceitam os mais ousados experimentos políticos e sociais. Em uma de suas reflexões filosóficas, Renan, que tinham as intuições prefascistas, a razão e a ciência são produtos da humanidade, mas é quimérico buscar a razão diretamente para as pessoas e através das pessoas. Não é essencial para a existência da razão que todos deveriam estar familiarizados com isso, e mesmo se todos tivessem que ser iniciados, isso não poderia ser alcançado através da democracia que parece destinada a levar à extinção de todas as formas árduas de cultura e todas as formas mais elevadas de aprendizado. Pois o bem-estar e a liberdade dos indivíduos que compõem não parecem estar em conformidade com os planos da natureza, que se preocupam apenas com a espécie e parecem dispostos a sacrificar o indivíduo. É muito temeroso que a última palavra da democracia seja assim entendido, e permita-me acrescentar que é suscetível de uma interpretação diferente, seria uma forma de sociedade em que uma massa degenerada não teria nenhum pensamento além do de desfrutar dos prazeres ignóbeis o vulgar. Ao rejeitar a democracia, o fascismo rejeita a absurda mentira convencional do igualitarismo político, o hábito da irresponsabilidade coletiva, o mito da felicidade e do progresso indefinido. Mas se a democracia for entendida como significando um regime no qual as massas não são levadas de volta à margem do Estado, e então o escritor dessas páginas já definiu o fascismo como uma democracia organizada, centralizada e autoritária. O fascismo é definitiva e absolutamente contrário às doutrinas do liberalismo, tanto na esfera política quanto na econômica. A importância do liberalismo no século XIX não deve ser exagerada para os propósitos polêmicos dos dias de hoje, nem devemos fazer de uma das muitas doutrinas que floresceram naquele século uma religião para a humanidade para o presente e para todos os tempos vindouros. O liberalismo realmente floresceu por apenas 15 anos. Surgiu em 1830 como uma reação à Santa Aliança, que tentou forçar a Europa a recuar mais do que em 1789, tocou seu zênite em 1848, quando até mesmo Pio X era liberal. Seu declínio começou imediatamente após aquele ano. Se 1848 foi um ano de luz e poesia, 1849 foi um ano de trevas e trevas. A República Romana foi morta por uma república irmã, a da França. Naquele mesmo ano, Marx, em seu famoso Manifesto Comunista, lançou o Evangelho do Socialismo. Em 1851, Napoleão III fez seu golpe de Estado iliberal e governou a França até 1870, quando foi expulso por um aumento popular após uma das mais severas derrotas militares conhecidas na história. O vencedor foi Bismarck, que nunca conheceu o paradeiro do liberalismo e de seus profetas. É sintomático que durante todo o século XIX a religião do liberalismo fosse completamente desconhecida para um povo tão civilizado como os alemães, mas para um parêntese que tem sido descrito como o ridículo Parlamento de Frankfurt, que durou apenas uma temporada.
Unidade fora do liberalismo e em oposição ao liberalismo, uma doutrina que parece estranha ao temperamento alemão, essencialmente monárquica, enquanto o liberalismo é a antessala histórica e lógica da anarquia. As três etapas na formação da unidade alemã foram as três guerras de 1864, 1866 e 1870, liderados por tais liberais, como Moltke e Bismarck. E na edificação da unidade italiana, o liberalismo desempenhou um papel muito pequeno quando comparado à contribuição de Mazzini e Garibaldi, que não eram liberais. Mas para a intervenção do Napoleão e liberal não deveríamos ter tido a Lombardia, e sem a do Bismarck não liberal em Sadoa e em Sedan muito provavelmente não deveríamos ter Venetia em 1866 e em 1870 não deveríamos ter entrado em Roma. Os anos que vão de 1870 a 1915 cobrem um período que marcou, mesmo na opinião dos sumos sacerdotes do novo credo, o crepúsculo de sua religião, atacado pelo decadentismo na literatura e pelo ativismo na prática. Ativismo, isto é, nacionalismo, futurismo, fascismo. O século liberal, depois de acumular inúmeros Ganges Quinotes, tentou cortá-los com a espada da Guerra Mundial. Nunca uma religião reivindicou um sacrifício tão cruel. Os deuses do liberalismo estavam sedentos de sangue. Agora o liberalismo prepara-se para fechar as portas de seus templos, abandonados pelos povos que acham que o agnosticismo que professava na esfera da economia e o indiferentismo que deu provas na esfera da política e da moral conduziriam o mundo a arruinar no futuro como eles fizeram no passado. Isso explica por que todos os experimentos políticos de nossos dias são antiliberais, e é extremamente ridículo empreender nesta conta colocá-los fora do âmbito da história, como se a história fosse uma reserva reservada para o liberalismo e seus adeptos, como se o liberalismo fosse a última palavra na civilização além da qual ninguém pode ir. A negação fascista do socialismo, democracia, liberalismo, não deve, contudo, ser interpretada como implicando um desejo de levar o mundo de volta a posições ocupadas antes de 1789, um ano comumente referido como aquele que abriu o século demo-liberal. A história não viaja para trás. A doutrina fascista não tomou de Maistre como seu profeta. O absolutismo monárquico é do passado, assim como a eclesiolatria. Mortos e acabados são privilégios feudais e a divisão da sociedade em castas fechadas e incomunicáveis. Nem a concepção fascista de autoridade tem algo em comum com a de um Estado detido pela polícia. Um partido que governa uma nação, totalitariamente, é um novo ponto de partida na história. Não há pontos de referência nem de comparação. Sob as ruínas das doutrinas liberal, socialista e democrática, o fascismo extrai os elementos que ainda são vitais. Pode ser descrito como os fatos adquiridos da história, rejeita tudo o mais, ou seja, rejeita a ideia de uma doutrina adequada a todos os tempos e a todas as pessoas. O século XIX era o século do socialismo. Democracia, isso não significa que o século XX também deva ser o século do socialismo, do liberalismo, da democracia. As doutrinas políticas passam, as nações permanecem, somos livres para acreditar que este é o século da autoridade, um século tendendo à direita. Um século fascista. Se o século XIX foi o século do indivíduo, liberalismo implica individualismo, somos livres para acreditar que este é o século coletivo e, portanto, o século do Estado. É bastante lógico para uma nova doutrina para fazer uso dos elementos ainda vitais de outras doutrinas. Nenhuma doutrina jamais nasceu completamente nova, brilhante e inédita. Nenhuma doutrina pode ostentar originalidade absoluta. Está sempre conectado, apenas historicamente, com aqueles que o precederam e aqueles que o seguirão. Assim, o socialismo científico de Marx liga-se ao socialismo utópico dos Fouriers, dos Owens, dos Saint-Simons. Assim, o liberalismo do século XIX remonta sua origem ao movimento iluminista do século XVIII e as doutrinas da democracia às dos enciclopedistas. Todas as doutrinas visam direcionar as atividades dos homens para um determinado objetivo, mas essas atividades, por sua vez, reagem à doutrina, modificando-a e ajustando-a a novas necessidades ou superando-a. Uma doutrina deve, portanto, ser um ato vital e não uma manifestação verbal. Daí a pressão pragmática no fascismo, sua vontade de poder, sua vontade de viver, sua atitude em relação à violência e seu valor.
A pedra angular da doutrina fascista é sua concepção do Estado, de sua essência, suas funções e seus objetivos. Para o fascismo, o Estado é absoluto, indivíduos e grupos são relativos. Indivíduos e grupos são admissíveis na medida em que entram no Estado. Em vez de dirigir o jogo e orientar o progresso material e moral da comunidade, o Estado liberal restringe suas atividades ao registro dos resultados. O Estado fascista está bem desperto e tem vontade própria. Por esse motivo, pode ser descrito como ético. Na primeira reunião quinquenal do regime, em 1929, eu disse: o Estado fascista não é um vigia noturno, solícito apenas com a segurança pessoal dos cidadãos, não é organizado exclusivamente com a finalidade de garantir certo grau de prosperidade material e condições de vida relativamente pacíficas, uma diretoria faria o mesmo. Tampouco é exclusivamente político, divorciado das realidades práticas e se mantendo distante das múltiplas atividades dos cidadãos e da nação. O Estado, concebido e realizado pelo fascismo, é uma entidade espiritual e ética para assegurar a organização política, jurídica e econômica da nação, uma organização que em sua origem e crescimento é uma manifestação do espírito. O Estado garante a segurança interna e externa do país, mas também salvaguarda e transmite o espírito do povo, elaborado ao longo dos tempos em sua linguagem, seus costumes, sua fé. O Estado não é apenas o presente, é também o passado e sobretudo o futuro. Transcendendo o breve período de vida do indivíduo, o Estado representa a consciência imanente da nação. As formas em que encontra expressão mudam, mas a necessidade permanece. O Estado educa os cidadãos para o civismo, torna-os conscientes da sua missão, insta-os à unidade, sua justiça harmoniza seus interesses divergentes, transmite para as gerações futuras as conquistas da mente nos campos da ciência, arte, direito, solidariedade humana, leva os homens da vida tribal primitiva à mais alta manifestação do poder humano, o domínio imperial. O Estado entrega às gerações futuras a memória daqueles que deram a vida para garantir sua segurança ou obedecer às suas leis, estabelece como exemplos e registros para idades futuras os nomes dos capitães que ampliaram seu território e dos homens de gênio que o tornaram famoso. Sempre que o respeito pelo Estado declina e as tendências desintegradoras e centrífugas de indivíduos e grupos prevalecem, as nações se encaminham para a decadência. Desde 1929, o desenvolvimento econômico e político tem enfatizado em todos os lugares essas verdades. A importância do Estado está crescendo rapidamente. A chamada crise só pode ser resolvida por ação do Estado e dentro da órbita do Estado. Onde estão as sombras de Julius Simons que, nos primeiros dias do liberalismo, proclamavam que o Estado deveria se esforçar para se tornar inútil e se preparar para entregar sua renúncia? Ou dos McCullochs que, na segunda metade do século passado, insistiram que o Estado deveria desistir de governar demais? E quanto ao inglês Bentham, que considerava que toda a indústria solicitada ao governo era deixada em paz, e do Humboldt alemão que expressava a opinião de que o melhor governo era um preguiçoso. O que diriam agora ao incessante e inevitável e urgentemente solicitou intervenções do governo nos negócios? É verdade que a segunda geração de economistas era menos intransigente a esse respeito que a primeira, e que até mesmo Adam Smith deixava a porta entreaberta embora com cautela para a intervenção do governo nos negócios. Se o liberalismo significa individualismo, o fascismo significa governo. O Estado fascista é, no entanto, uma criação única e original. Não é reacionário, mas revolucionário, pois antecipa a solução de certos problemas universais que surgiram em outros lugares, no campo político, pela divisão de partidos, a usurpação de poder pelos parlamentos, a irresponsabilidade das assembleias, no campo econômico, pelas funções cada vez mais numerosas e importantes desempenhadas pelos sindicatos e associações comerciais com suas disputas e acordos, afetando tanto o capital quanto o trabalho, no campo ético, pela necessidade sentida pela ordem. Disciplina, obediência aos ditames morais do patriotismo. O fascismo deseja que o Estado seja forte e orgânico, baseado em amplos fundamentos do apoio popular. O Estado fascista declara governar no campo econômico não menos que em outros, faz com que sua ação seja sentida em toda a extensão do país por meio de suas instituições corporativas, sociais e educacionais, e todas as forças políticas, econômicas e espirituais da nação, organizadas em suas associações vigentes, circulam dentro do Estado.
Um Estado baseado em milhões de pessoas que reconhecem sua autoridade, sentem sua ação e estão prontas para servir a seus fins não é o Estado tirânico de um lorde medieval. Não tem nada em comum com os estados despóticos existentes antes ou depois de 1789. Longe de esmagar o indivíduo, o Estado fascista multiplica suas energias, assim como num regimento um soldado não é diminuído, mas multiplicado pelo número de seus colegas soldados. O Estado fascista organiza a nação, mas deixa a sala de cotovelo adequada individual. Ela reduziu as liberdades inúteis ou nocivas, preservando as que são essenciais. Em tais assuntos, o indivíduo não pode ser o juiz, mas apenas o Estado. O Estado fascista não é indiferente aos fenômenos religiosos em geral, nem mantém uma atitude de indiferença em relação ao catolicismo romano, a religião especial e positiva dos italianos. O Estado não tem uma teologia, mas tem um código moral. O Estado fascista vê na religião uma das manifestações espirituais mais profundas e, por essa razão, não apenas respeita a religião, mas a defende e a protege. O Estado fascista não tenta, como fez Robespierre no auge do delírio revolucionário da Convenção, estabelecer um Deus próprio, nem procura vãos, como o bolchevismo, apagar Deus da alma do homem. O fascismo respeita o Deus dos ascetas, santos e heróis, e também respeita a Deus como concebido pelo coração ingênuo e primitivo do povo, o Deus a quem suas orações são elevadas. O Estado fascista expressa a vontade de exercer poder e comandar. Aqui a tradição romana é incorporada em uma concepção de força. O poder imperial, como entendido pela doutrina fascista, não é apenas territorial, militar ou comercial, é também espiritual e ético. Uma nação imperial, isto é, uma nação que direta ou indiretamente é líder de outras, pode existir sem a necessidade de conquistar um único quilômetro quadrado de território. O fascismo vê no espírito imperialista, ou seja, na tendência das nações a se expandir, uma manifestação de sua vitalidade. Na tendência oposta, que limitaria seus interesses ao país de origem, vê um sintoma de decadência. Os povos que se levantam ou criam são imperialistas, a renúncia é característica dos povos que estão morrendo. A doutrina fascista é a que melhor se adapta às tendências e sentimentos de um povo que, como o italiano, depois de ter caído durante séculos de servidão estrangeira, está agora se reafirmando no mundo. Mas o imperialismo implica a disciplina, a coordenação de esforços, um profundo senso de dever e um espírito de autossacrifício. Isto explica muitos aspectos da atividade prática do regime, e a direção tomada por muitas das forças do Estado, como também a severidade que tem que ser exercida em relação àqueles que se opõem a este movimento espontâneo e inevitável da Itália do século XX, agitando ideologias ultrapassadas do século XIX, ideologias rejeitadas onde quer que grandes experimentos em transformações políticas e sociais sejam desafiados. Nunca antes os povos tinham sede de autoridade, direção, ordem, como fazem agora. Se cada época tem sua doutrina, então inúmeros sintomas indicam que a doutrina de nossa época é a fascista. Que é vital é mostrado pelo fato de que despertou uma fé, que esta fé conquistou almas é mostrada pelo fato de que o fascismo pode apontar para seus heróis caídos e seus mártires. O fascismo adquiriu agora, em todo o mundo, universalmente, o que pertence a todas as doutrinas que, ao alcançar a autoexpressão, representam um momento na história do pensamento humano. Apêndice 1. Concepção filosófica. 1. Se o fascismo não deseja morrer ou, pior ainda, cometer suicídio, deve agora fornecer-se uma doutrina. No entanto, isso não deve ser um manto de Nessus nos agarrando por toda a eternidade, pois o amanhã é algo misterioso e imprevisível. Essa doutrina deve ser uma norma para orientar a ação política e individual em nossa vida diária. Eu que ditei esta doutrina, sou o primeiro a perceber que as modestas tabelas de nossas leis e programa a orientação teórica e prática do fascismo devem ser revisadas, corrigidas, ampliadas, desenvolvidas, porque já em parte sofreram ferimentos na mão de tempo. Acredito que a essência e os fundamentos da doutrina ainda estão nos postulados que ao longo de 2 anos serviram como um chamado às armas para os recrutas do fascismo italiano. No entanto, ao tomar essas primeiras suposições fundamentais para um ponto de partida, devemos prosseguir para levar nosso programa a um campo mais vasto.
Os fascistas italianos, e todos, devem cooperar nesta tarefa, de vital importância para o fascismo, e mais especialmente aqueles que pertencem a regiões onde, com e sem acordo, a coexistência pacífica foi alcançada entre dois movimentos antagônicos. A palavra que estou prestes a usar é ótima, mas na verdade eu desejo que durante os 2 meses que ainda devem decorrer antes que nossa Assembleia Nacional se reúna, a filosofia do fascismo poderia ser criada. Milão já está contribuindo com a primeira escola de propaganda fascista. Não se trata apenas de reunir elementos para um programa, para ser usado como uma base sólida para a constituição de um partido que deve inevitavelmente surgir do movimento fascista, é também uma questão de negar o conto bobo de que o fascismo é todo feito de homens violentos. De fato, entre os fascistas, há muitos homens que pertencem à classe inquieta, mas meditativa. O novo rumo tomado pela atividade fascista não diminuirá de modo algum o espírito de luta típico do fascismo. Fornecer à mente doutrinas e credos não significa desarmar, mas significa fortalecer nosso poder de ação e nos tornar cada vez mais conscientes de nosso trabalho. Soldados que lutam totalmente conscientes da causa fazem o melhor dos guerreiros. O fascismo toma por si próprio o duplo dispositivo de Mazzini, pensamento e ação. Carta a Michele Bianchi, escrita em 27 de agosto de 1921, para a abertura da Escola de Cultura e Propaganda Fascista em Milão, em Messaggi Proclami, Milão, Libreria d'Italia, 1929, p. 39. Os fascistas devem ser colocados em contato uns com os outros, sua atividade deve ser uma atividade de doutrina, uma atividade do espírito e do pensamento. Se nossos adversários estivessem presentes em nosso encontro, eles teriam sido convencidos de que o fascismo não é apenas ação, mas também pensamento. Discurso perante o Conselho Nacional do Partido Fascista, 8 de agosto de 1924, em La Nuova Politica dell'Italia, Milano, Alpes, 1928, p. 267. 2. Hoje defendo que o fascismo como uma ideia, uma doutrina, uma realização é universal, é italiano em suas instituições particulares, mas é universal no espírito, nem poderia ser diferente. O espírito é universal em razão de sua natureza. Portanto, qualquer pode prever uma Europa fascista. Inspirando suas instituições na doutrina e na prática do fascismo, a Europa, em outras palavras, dá uma virada fascista para a solução de problemas que assolam o Estado moderno, o Estado do século XX, que é muito diferente dos Estados que existiam antes de 1789, e os Estados formados imediatamente depois. Hoje, o fascismo preenche os requisitos universais. O fascismo resolve o problema triplo das relações entre Estado e indivíduo, entre Estado e associações, entre associações e associações organizadas. Mensagem para o ano 1 de 27 de outubro de 1930, em Discorsi del 1930, Milano, Alpes, 1931, p. 211. 2. Concepção espiritualizada. 3. Este processo político é flanqueado por um processo filosófico. Se é verdade que a matéria esteve nos altares durante um século, hoje é o espírito que toma o seu lugar. Todas as manifestações peculiares ao espírito democrático são consequentemente repudiadas: a despreocupação, a improvisação, a falta de um senso pessoal de responsabilidade, a exaltação dos números e daquela misteriosa divindade chamada o povo. Todas as criações do espírito que começam com esse religioso estão chegando ao primeiro plano, e ninguém se atreve a manter a atitude de anticlericalismo que, por várias décadas, foi o favorito da democracia no mundo ocidental. Ao dizer que Deus está retornando, queremos dizer que os valores espirituais estão retornando. Da parte Vait Mondo, em tempi della rivoluzione fascista, Milão, Alpes, 1930, p. 34. Há um campo reservado mais para a meditação sobre os fins supremos da vida do que para uma pesquisa desses fins. Consequentemente, a ciência começa a partir da experiência, mas se divide fatalmente em filosofia e, na minha opinião, a filosofia sozinha pode iluminar a ciência e levar à ideia universal. Para o Congresso de Ciência em Bolonha, 31 de outubro de 1926, em Discorsi del 1926. Milano, Alpes, 1927, p. 268. Para entender o movimento fascista, é preciso primeiro apurar o fenômeno espiritual subjacente em toda a sua vastidão e profundidade.
As manifestações do movimento têm sido de natureza poderosa e decisiva, mas deve-se ir mais além. Na verdade, o fascismo italiano não foi apenas uma revolta política contra governos fracos e incapazes que permitiram que a autoridade do Estado se deteriorasse e ameaçassem deter o progresso do país, mas também uma revolta espiritual contra velhas ideias que corromperam os sagrados princípios de religião, de fé, de país. O fascismo, portanto, tem sido uma revolta do povo. Mensagem ao povo britânico, 5 de janeiro de 1924, em Mesusegui Proclami, Milão, Libreria de Itália, 1929, p. 107. 3. Concepção positiva da vida como uma luta. 4. A luta está na origem de todas as coisas, pois a vida é cheia de contrastes. Há amor e ódio, branco e preto, dia e noite, bem e mal, e até que esses contrastes alcancem o equilíbrio, a luta fatal permanece na raiz da natureza humana. No entanto, é bom que assim seja. Hoje podemos entrar em guerras, batalhas econômicas, conflitos de ideias, mas se um dia se passasse quando a luta deixasse de existir, esse dia seria tingido de melancolia, seria um dia de ruína, o dia do fim. Mas esse dia não virá, porque a história revela novos horizontes. Ao tentar restaurar a calma, paz, tranquilidade a estaria lutando contra as tendências do atual período de dinamismo. O minério deve estar preparado para outras lutas e outras surpresas. A paz só virá quando as pessoas se renderem a um sonho cristão de fraternidade universal, quando eles podem estender as mãos pelo oceano e pelas montanhas. Pessoalmente, não acredito muito nesses idealismos, mas não os excluo, pois não excluo nada. No Politeama Rossetti, Trieste, setembro 20, 1920, in Discorsi Politici, Milano, Steb. Tipografico del Popolo d'Italia, 1921, p. 107. 5. Para mim, a honra das nações consiste na contribuição que fizeram à civilização humana. Ludwig, Conversas com Mussolini, Londres, Allen e Unwin, 1932, p. 199. 4. Concepção ética. Eu chamei a organização Fasci Italiani de Combate em Lata. Esse nome metálico e duro comprometeu todo o programa do fascismo como eu sonhei. Camaradas, este ainda é o nosso programa, lutar. A vida para o fascista é uma luta contínua e incessante, que aceitamos com facilidade, com muita coragem, com a necessária intrepidez. No aniversário da fundação do Fasci, 2 de março de 1926, em Discorsi del 1926, Milano, Alpes, 192-7, p. 98. Você toca o núcleo da filosofia fascista. Quando recentemente um filósofo finlandês me pediu para expor o significado do fascismo em uma frase, eu escrevi em alemão: nós somos contra o fácil levante. Ludwig, Conversas com Mussolini, Londres, Allen e Unwin, 1932, p. 190. 5. Concepção religiosa. 7. Se o fascismo não era um credo, como poderia dotar seus seguidores com coragem e estoicismo? Somente um credo que subiu às alturas da religião pode inspirar palavras como as que passaram pelos lábios, agora sem vida, de Federico Florio. Legame de sangue, in diuturna, Milano, Alpes, 1930, p. 256. 6. Concepção histórica e realista. 8. A tradição é certamente uma das maiores forças espirituais de um povo, na medida em que é uma criação sucessiva e constante de sua alma. Breve prelúdio, em tempi della rivoluzione fascista, Milão, Alpes, 1930, p. 13. 9. Nosso temperamento nos leva a avaliar o aspecto concreto dos problemas, ao invés de sua sublimação ideológica ou mística. Portanto, facilmente recuperamos nosso equilíbrio. Aspect del Drama, in diuturna, Milano, Alpes, 1930, p. 86. Nossa batalha é ingrata, mas é uma bela batalha, uma vez que nos obriga a contar apenas com nossas próprias forças. Charlatães verdades reveladas temos rasgadas em pedaços, dogmas temos cuspido, que rejeitaram todas as teorias de paraíso, temos confundido branco, vermelho, charlatães pretos que colocaram drogas milagrosas no mercado para dar uma felicidade N para a humanidade. Nós não cremos em programa, em planos, em santos ou apóstolos, acima de tudo nós não cremos em felicidade, em salvação, na terra prometida.
Diuturna, Milano, Alpes, 1930, p. 223. Não acreditamos em uma solução única, seja econômica, política ou moral, uma solução linear dos problemas da vida. Por causa de ilustres coralistas de todas as sacristias, a vida não é linear e nunca pode ser reduzida a um segmento traçado por necessidades primordiais. Navigare necessita, em Diuturna, Milano, Alpes, 1930, p. 233. 10. Nós não somos e não desejamos ser múmias imóveis, com rostos perpetuamente virados para o mesmo horizonte, nem queremos nos fechar dentro das estreitas cercas de intolerância subversiva, onde fórmulas, como orações de uma religião professada, são murmuradas mecanicamente. Somos homens, homens vivos, que desejam dar nossa contribuição, embora modesta, à criação da história. Audácia, em DIUU acento agudo Turna, Milano, Alpes, 1930, p. Parêntese que fecha. Nós defendemos valores morais e tradicionais que o socialismo negligencia ou despreza, mas, acima de tudo, o fascismo tem horror a qualquer coisa que implique uma hipoteca arbitrária sobre o futuro misterioso. Dopo Duiani, em Diuturna, Milano, Alpes, 1930, p. 242. Apesar das teorias de conservação e renovação, da tradição e do progresso expostas pela direita e pela esquerda, não nos apegamos desesperadamente ao passado quanto à última tábua de salvação, ainda assim, não nos precipitamos nas névoas sedutoras do mundo. Futuro. Breve prelúdio, em Diuturna, Milano, Alpes, 1930, p. 14. Negação, imobilidade eterna, maldade média. Eu sou todo para o movimento. Eu sou aquele que marcha, é. Ludwig, Conversas com Mussolini, Lotjon, Allen e Unwin, 1932, p. 203. 7. O indivíduo e a liberdade. 11. Fomos os primeiros a declarar, em face do individualismo demoliberal, que o indivíduo só existe na medida em que ele está dentro do Estado e sujeito às exigências do Estado e que, como civilização assume aspectos que crescem mais e mais complicada, a liberdade individual torna-se cada vez mais restrita. Para o Estado-Maior Conferência do Fascismo, em Discorsi del 1929, Milano, Alpes, 1930, p. 280. O senso do Estado cresce dentro da consciência dos italianos, pois eles acham que o Estado sozinho é a salvaguarda insubstituível de sua unidade e independência, que o Estado sozinho representa a continuidade no futuro de seu estoque e sua história. Mensagem no Vigral Aniversário de Todos, 25 de outubro de 1929, Discorsi del 1929, Milano, Alpes, 1930, p. 3 ou Se, ao longo dos últimos 8 anos, fizemos um progresso tão impressionante, você pode pensar, supor e prever que, no decorrer dos próximos 50 ou 80 anos, a tendência da Itália, desta Itália, nos sentimos tão poderoso, tão cheio de fluido vital, será realmente grandioso. Será assim especialmente se a concordância durar entre os cidadãos, se o Estado continuar a ser árbitro único em conflitos políticos e sociais, se tudo permanecer dentro do Estado e nada fora do Estado, porque é impossível conceber qualquer indivíduo existente fora do Estado, a menos que ele é um selvagem cuja casa está na solidão do deserto arenoso. Discurso perante o Senado, 12 de maio de 1928, em Discorsi del 1928, Milano, Alpes, 1929, p. 109. O fascismo restituiu ao Estado suas funções soberanas, reivindicando seu significado ético absoluto, contra o egoísmo de classes e categorias, para o governo do Estado, que foi reduzido a um mero instrumento de assembleias eleitorais, restaurou a dignidade, representando a personalidade do Estado e seu poder do império. Resgatou a administração do Estado do peso das facções e dos interesses partidários, para o Conselho de Estado, 22 de dezembro de 1928, em Discorsi del 1928, Milano, Alpes, 1929 p. 328. 12. Que ninguém pense em negar o caráter moral do fascismo. Pois eu deveria ter vergonha de falar desta tribuna se não sinto que represento os poderes morais e espirituais do Estado. Qual seria o Estado se não possuísse um espírito próprio e uma moralidade própria, que conferem poder às leis em virtude das quais o Estado é obedecido por seus cidadãos?
O Estado fascista afirma seu caráter ético, é católico, mas acima de tudo é fascista, na verdade é exclusivamente e essencialmente fascista. O catolicismo completa o fascismo, e isso nós declaramos abertamente, mas ninguém pense que eles podem virar a mesa sobre nós, sob o disfarce da metafísica ou da filosofia. Para a Câmara dos Deputados, 13 de maio de 1929, em Discorsi del 1929, Milano, Alpes, 1930, p. 182. Um Estado que está plenamente consciente de sua missão e representa um povo que está marchando, um Estado que necessariamente transforma as pessoas, mesmo em seu aspecto físico. Para ser algo mais do que um mero administrador, o Estado deve proferir grandes palavras, expor grandes ideias e colocar grandes problemas diante deste povo, de Discorsi del 1929, Milano, Alpes, 1930, p. 183. 13. O conceito de liberdade não é absoluto porque nada é absoluto na vida. Liberdade não é um direito, é um dever. Não é um presente, é uma conquista, não é igualdade, é um privilégio. O conceito de liberdade muda com o passar do tempo. Há uma liberdade em tempos de paz que não é a liberdade dos tempos de guerra. Há uma liberdade em tempos de prosperidade que não é uma liberdade a ser permitida em tempos de pobreza. 5º aniversário da fundação da Face de Contibatimento, 24 de março de 1924, em La Nuova Politica dell'Italia, volume 3, Milão, Alpes, 1925, p. 30. Em nosso Estado, o indivíduo não é privado de liberdade. De fato, ele tem maior liberdade do que um homem isolado, porque o Estado o protege e ele faz parte do Estado. Homem isolado é sem defesa. Ludwig, Fala com Mussolini, Londres, Allen e Unwin, 1932, p. 129. 14. Hoje podemos dizer ao mundo da criação do poderoso Estado Unido da Itália, que vai dos Alpes à Sicília, este Estado é expresso por uma democracia unitarista bem organizada, centralizada, onde as pessoas circulam no caso. De fato, senhores, vocês admitem o povo na cidadela do Estado e o povo o defenderá, se você os fechar, as pessoas o atacarão. Discurso perante a Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1927, em Discorsi del 1927, Milano, Alpes, 1928, p. 159. No regime fascista, a unidade de classes, a unidade política, social e de corais do povo italiano é realizada dentro do Estado, e somente dentro do Estado fascista. Discurso perante a Câmara dos Deputados, 9 de dezembro de 1928, em Discorsi del 1928, Milano, Alpes, 1929, p. 333. 8. Concepção de um Estado corporativo. 15. Nós criamos o Estado Unido da Itália. Lembrar que desde o Império a Itália não tinha sido um Estado unido. Aqui desejo reafirmar solenemente nossa doutrina do Estado. Aqui eu desejo reafirmar sem energia mais fraca, a fórmula expus na escala de Milão: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Discurso perante a Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1927, Discorsi del 1927, Milano, Alpes, 1928, p. t. 57. 16. Somos, em outras palavras, um Estado que controla todas as forças que atuam na natureza. Nós controlamos as forças políticas, controlamos as forças morais que controlamos as forças econômicas e, portanto, somos um Estado corporativo pleno. Defendemos um novo princípio no mundo, defendemos a antítese absoluta, categórica e definitiva do mundo da democracia, da plutocracia, da maçonaria, para um mundo que ainda segue os princípios fundamentais estabelecidos em 1789. Discurso antes do novo Diretório Nacional do Partido, 7 de abril de 1926, em Discorsi del 1926, Milano, Alpes, 1927, p. 120. O Ministério das Corporações não é um órgão burocrático, nem deseja exercer as funções de organizações sindicais que são necessariamente independentes, uma vez que visam organizar, selecionar e melhorar os membros dos sindicatos. O Ministério das Corporações é uma instituição em virtude da qual, no centro e no exterior, a corporação integral se torna um fato consumado, onde o equilíbrio é alcançado entre interesses e forças do mundo econômico.
Tal relance só é possível dentro da esfera do Estado, porque o Estado sozinho transcende os interesses contrastantes de grupos e indivíduos, em vista de coordená-los para alcançar objetivos mais elevados. A realização destes objetivos é acelerada pelo facto de todas as organizações econômicas, reconhecidas, salvaguardadas e apoiadas pelo Estado de Lisboa, existem dentro da órbita do fascismo, em outros termos, aceitam a concepção do fascismo na teoria e na prática. Discurso na abertura do Ministério das Corporações, 31 de julho de 1926, em Discorsi del 1926, Milano, Alpes, 1927, p. 250. Nós constituímos um Estado corporativo e fascista, o Estado da sociedade nacional, um Estado que concentra, controla, harmoniza e tempera os interesses de todas as classes sociais, que são assim protegidas em igual medida. Considerando que, durante os anos do regime demo-liberal, o trabalho olhou com desconfiança para o Estado, estava, de fato, fora do Estado e contra o Estado, e considerou o Estado um inimigo de todos os dias e todas as horas, não há um trabalhando. O italiano de hoje que não busca um lugar em sua corporação ou federação, que não deseja ser um átomo vivo daquela grande e imensa organização viva que é o Estado Corporativo Nacional do Fascismo. No 4º aniversário da Marcha sobre Roma, 28 de outubro de 1926, em Discorsi del 1926, Milano, Alpes, 1927, p. 340. 9. Democracia. 17. A guerra foi revolucionária, no sentido de que com correntes de sangue acabou com o século da democracia, o século do número, o século das maiorias e das quantidades. Da pane vait mondo, em tempi della rivoluzione fascista, Milão, Alpes, 1930, p. 37, u. 18, cf. Nota 13. 19. Raça, é um sentimento e não uma realidade, 95%, um sentimento. Ludwig, Conversas com Mussolini, Londres, Allen e Unwin, 1932, p. 75. 10. Concepção do Estado. 20. Existe uma nação na medida em que é um povo. Um povo se eleva na medida em que é numeroso, trabalhador e bem regulado. O poder é o resultado deste princípio triplo. A Assembleia Geral do Partido, em março de 1929, em Discorsi del 1929, Milano, Alpes, 1930, p. 24. O fascismo não nega o Estado, o fascismo sustenta que uma sociedade cívica, nacional ou imperial, não pode ser concebida a menos que na forma de um Estado, facada, anti-islato, fascismo, in tempi della rivoluzione fascista, Milão, Alpes, 1930, p. 94. Para nós, a nação é principalmente espírito e não apenas território. Há estados que possuíam imensos territórios e ainda não deixaram rastros na história da humanidade. Tampouco é uma questão de número, porque houve, na história, estados pequenos e microscópicos, que deixaram documentos imortais e imperecíveis na arte e na filosofia. A grandeza de uma nação é o conjunto de todas essas virtudes e condições. Uma nação é grande quando o poder do espírito é traduzido em realidade. Discurso em Nápoles, em 24 de outubro de 1922, em Discorsi della Rivoluzione, Milano, Alpes, 1928, p. 103. Desejamos unir a nação dentro do Estado soberano, que está acima de todos e pode ser contra todos, pois representa a continuidade moral da nação na história. Sem o Estado não há nação. Existem apenas agregações humanas, sujeito a toda a desintegração que a história lhes infligir. Discurso no Conselho Nacional do Partido Fascista, 8 de agosto de 1924, em La Nuova Politica dell'Italia, volume 3, Milano, Alpes, 1928, p. 269. Realidade dinâmica. 21. Acredito que, se um povo deseja viver, deve desenvolver uma vontade de poder, caso contrário, eles vegetam, vivem miseravelmente e se tornam presas de um povo mais forte, em quem essa vontade de poder é desenvolvida em um grau mais elevado. Discurso ao Senado, 28 de maio de 1926. 22. É o fascismo que remodelou o caráter dos italianos, removendo a impureza de nossas almas, temperando-nos a todos os sacrifícios, restaurando o verdadeiro aspecto de força e beleza à nossa face italiana.
Discurso proferido em Pisa, em 25 de maio de 1926, em Discorsi del 1926, Milano, Alpes, 1927, p. 193. Não é fora de lugar ilustrar o caráter intrínseco e o profundo significado do levante fascista. Não é apenas uma cerimônia, mas uma etapa muito importante no sistema de educação e preparação integral dos homens italianos que a Revolução Fascista considera um dos deveres fundamentais do Estado, fundamental, pois se o Estado não cumpre esse dever ou de qualquer forma aceita colocá-lo em discussão, o Estado meramente e simplesmente perde seu direito de existir. Discurso perante a Câmara dos Deputados, 28 de maio de 1928, em Discorsi del 1928, Milano, Alpes, 1929, p. 68.